Olá, e no vídeo de hoje, com uma pegada diferente, eu vou contar vou fazer um resumo da minha história da programação, como mudou minha vida, como transformou minha vida financeira, por assim dizer, mas isso a gente vai explorar durante o vídeo. E esse vídeo vai te motivar, tá? Independente se você é programador, investidor, o que for, tá? Você vai ver essa história e eu espero que te motive. Então, se você gosta do conteúdo desse canal secundário, né, que eu venho aqui de pijama. Não, hoje eu não tô de pijama, mas enfim. Deixa o like, se inscreve e tá rolando um sorteio no Instagram que eu acabei de criar, que é um Instagram que eu criei de hobby, de nerdice, enfim, que se chegar em 1000 seguidores a gente tá sorteando 10 Link Tokens, os links vão estar aqui na descrição. E um programa que eu acabei de abrir, que é o método gerador de criptomoeda. Muito bacana, a gente já tem algumas pessoas inscritas, eu abri ontem. É basicamente um software que eu desenvolvi junto com um treinamento que permite que você crie a sua própria criptomoeda e também eu vou te dar template de contratos, dos programas que eu desenvolvi para você também criar um ecossistema saudável, caso você tenha interesse em criar a sua própria criptomoeda e virar o seu próprio banco. O link está aqui na descrição. Vamos para o vídeo então. Eu comecei muito cedo, né? Eu vou fazer 29 anos agora, senhor do céu. Eu não gosto de ficar contando porque quase 30. Eu comecei muito cedo o contato com a programação, comecei lá com 12 anos, eu adorava fazer servidor de jogos, adorava, eu jogava Tibia na época, algumas pessoas talvez lembrem, outras não. E ali foi meu primeiro contato com programação épica, eu precisava modificar algumas coisas nos jogos, né? Precisava, sei lá, mudar alguma coisa no site, enfim. Ali eu comecei com 12 anos, fui até nessa com 14 comecei a desenvolver, continuei desenvolvendo servidores, eu gostava, e com 16 anos eu já era um desenvolvedor full stack. Só que naquela época, com 16 anos, um desenvolvedor full stack não é bem o que é hoje, porque hoje tem muita tecnologia. Naquela época eu já sabia front-end e back-end, né? O básico ali do HTML, não, básico não, eu já sabia HTML, CSS, JavaScript e eu sabia PHP, o que possibilitava daí que eu criasse sites, sistemas dinâmicos, isso com 16 anos. E aí com 16 anos eu já tinha um servidor grande no Brasil de jogo, eu já ganhava, sei lá, acho que R$2.000 por mês. E aí eu vi assim que eu tava começando a ficar tipo, tá meio cansativo isso, tá meio chato, vou começar a aprender a programar outra coisa. E aí eu comecei a aprender a desenvolver jogos com 16 anos, então eu já tinha ali com 16, eu já era desenvolvedor full stack. No ensino médio, por incrível que pareça, eu era um péssimo aluno, eu pegava recuperação em todas as matérias, eu tirava 0, tirava 1, eu realmente só fazia aquilo que eu gostava. E eu sofri muito bullying na escola, acreditem se vocês quiserem, muito bullying mesmo, justamente pelas minhas notas, né? E hoje, enfim, o pessoal da escola vê assim, tipo, como assim, sabe? O cara... Então, foi basicamente isso, era muito bom porque eu tinha todo aquele conhecimento, na escola não era muito legal, tinha muita pressão dos pais, né? E, ok, agora a gente vai para um ponto decisivo, assim, que realmente foi uma virada de chave, foi quando eu comecei a desenvolver jogos. E aí ali dos 16 até os 20 anos eu já sabia desenvolver jogos, só em 2D, tá? Na época não tinha Unity, não tem essas ferramentas aí que você cria um jogo em 3D em 5 minutos. Mas eu já era um desenvolvedor web e de jogos. Não sabia desenvolver aplicativo ainda, a gente já vai chegar lá, tá? Então foi basicamente isso. Com 20 anos eu comecei a ser contratado e chamado para algumas empresas que queriam um site, alguma coisa. Às vezes eu ia atrás, às vezes eu não ia muito atrás. Eu meio que não ligava muito assim, porque, tô afim, vou atrás, né? Eu, na época, fazia estágio na empresa da minha família, então, tipo assim, eu tinha essa segurança, por assim dizer. Também não ganhava nada, assim, era tipo um salário mínimo. Mas, enfim... E o tempo foi passando, aí com 22 anos eu decidi abrir a minha própria agência, né? E eu comecei a vender sites e sistemas. Claro que naquela época eu meio que já sabia negociar, sabia conversar e tal. Não como hoje, mas eu conseguia vender sites toda semana e do nada eu comecei a ganhar 15 mil a 20 mil reais por mês vendendo sistemas e sites, né? Então isso é muito poderoso. E a gente está falando de uma época que... né, eu vou fazer 29, 22, tem bastante tempo e hoje mais do que nunca estão procurando mais programadores do que naquela época, né? E era isso. E aí com 23 anos eu decidi começar um projeto novo. Eu queria continuar desenvolvendo, programando para clientes, enfim, era uma renda muito segura que eu tinha, eu estava ganhando muito bem assim, porque
foi do nada, literalmente não foi tipo 1.000, depois 5.000, não, eu tava ganhando 15, 20, eu poderia até ganhar 30, né, porque eu batia na porta dos clientes. Aí eu decidi criar uma própria plataforma EAD, beleza? E agora a gente vai para a parte boa. O negócio é que muita gente vê e chama, né, vendedor de curso, só que o motivo de eu estar 5 anos no mercado e hoje a Dunk Code ser uma empresa consolidada no segmento de educação online é que eu nunca pensei como vendedor de curso, vou lá e vou tirar o dinheiro das pessoas. Tipo, assim, o dinheiro é uma consequência, é o que eu sempre falo. Então, por exemplo, o pacote Full Stack, que foi um dos primeiros produtos que eu lancei em 2017, no mesmo ano que eu comecei a Dunk Code, até hoje ele é o mais vendido do Brasil, do mercado, junto lá com outros produtos de nicho grande, desses cursos aí de como ganhar dinheiro online e tal. O pacote Full Stack tá lá, meio que representando a categoria de tecnologia nos cursos mais vendidos do Brasil. Inclusive o pacote Full Stack tá na descrição. É o conjunto de treinamentos que te ensina a fazer tudo que eu sei fazer. Claro que eu recomendo o plano vitalício, mas tem o pacote Full Stack também, mas ok. Vocês podem ver o link na descrição. E aí começou em 2017, comecei a minha jornada. Na época eu fazia faculdade de publicidade, mas a faculdade de publicidade não estava nada de marketing digital. Era inclusive um absurdo isso, porque eu fazia aquela faculdade de publicidade e eu tocava a empresa. Eu lembro que na época vários professores da minha faculdade se inscreveram no meu curso, porque o primeiro curso que eu lancei, que era o de front-end completo, que faz parte do pacote Full Stack, ele, assim, vários professores da faculdade começaram a se inscrever. Eu era amigo de alguns e tal, mas se inscreviam porque, né, era mais completo do que, sei lá, de faculdade, ciência da computação e tal. Em 2018, eu decidi lançar o curso de desenvolvimento de games. Foi meio que um tiro no escuro, porque eu não sabia se as pessoas tinham interesse em aprender a criar jogos. Ali foi um boom da empresa, né? Então, ali a gente já estava começando a ficar consolidado, ali que realmente começou a aparecer os influenciadores querendo promover a gente. Eu comecei a ir atrás de influenciadores, eu já tinha uma certa noção de marketing digital. Muitas pessoas acham que eu sou o mestre do marketing, né? Falam que eu sou o mestre do marketing, mas tipo, eu faço feijão com arroz, sabe? O produto é bom e é por isso que as pessoas compram. Então, é basicamente isso. Então, eu vou agora enxugar aqui para esse vídeo tentar não passar de 10 minutos, mas assim, vocês devem ter percebido que eu não falei duas categorias que eu também sou programador, né? Eu sou também programador de aplicativos e programador de blockchain developer, que foi o que abriu assim o meu leque ainda mais e foi sensacional. Isso começou a acontecer de um ano para cá, que foi quando eu comecei a estudar. Algumas coisas aí. Primeiro, eu falei que eu só sabia desenvolver jogos em 2D, certo? Quando eu lancei o curso de games, ele estourou. E depois de 5 meses, o pessoal começou a pedir para eu ensinar a desenvolver jogos em 3D. Só que eu não sabia. O que eu fiz? Eu mergulhei nos estudos durante um mês. E assim, querendo ou não, quando você tem uma bagagem com a programação, você consegue aprender mais rápido. E ali eu desenvolvi a habilidade de criar jogos em 3D e comecei a usar o Unity. Então, hoje eu sou desenvolvedor web sênior, eu sou desenvolvedor de jogos sênior, porque eu sei desenvolver jogos em 2D, 3D, multiplayer, sabe? Eu basicamente crio o que eu quero, a hora que eu quero, isso é fato, né? Muitas pessoas me consideram, assim, uma referência, não só como empreendedor, mas, tipo, o melhor programador do Brasil, já recebi, do Brasil, né? Tipo, porque, assim, novamente, a gente não é muito comum ver todo esse arsenal de habilidades. Mas o negócio é que esse arsenal de habilidades que eu tenho, né, e desenvolvimento de aplicativos foi a mesma coisa, foi a comunidade que pediu para eu dar um curso de desenvolvimento de aplicativos, que eles queriam que eu ensinasse. Eu aprendi, graças a Deus, eu consegui aprender rápido devido à minha bagagem, e ali eu já era um desenvolvedor completo. E tudo isso somando com o que eu tenho agora, que com a minha equipe fantástica que eu tenho por trás, me deu tempo para eu continuar fazendo minhas aulas, gravando aulas para Dunk Code, que eu amo gravar aula, e permitiu que eu estudasse, me afundasse durante um ano inteiro sobre blockchain development e estudando DeFi, que abriu várias oportunidades para mim também, como lançar uma própria criptomoeda da empresa, lançar um ecossistema, lançar uma segunda empresa. E tudo isso, na verdade, é consequência assim, do jeito que eu gosto de fazer as coisas. Eu sou um cara extremamente simples. Por exemplo, por mais que eu acumule o capital, enfim, eu não ligo, por exemplo, para carro, eu não ligo, tipo assim, para lancha, esse tipo de coisa, sabe? Eu não sou um cara que vai, sei lá, que gosta de esbanjar. Não, eu sou um cara super simples e a maior parte das coisas assim que às vezes eu faço, viagem que eu adoro fazer, é para me divertir, por exemplo, ir com a minha namorada, com a minha família.
E isso eu creio que é assim uma característica que vocês têm que desenvolver também, que é saber que o dinheiro é uma consequência, sempre vai ser uma consequência, não exige dinheiro fácil, mas principalmente você tentar ser a pessoa mais simples possível, sabe? Ter uma clareza da sua vida de tudo que você está gastando, sabe? Por exemplo, assim, você tem um planejamento, por exemplo, para quando você se aposentar, você tem você sabe os seus gastos atuais, quanto que sobra no final do mês, tudo isso é muito importante. Então, somando tudo isso com a programação que permitiu que eu conseguisse fazer tudo isso, né? Eu tenho uma plataforma EAD, eu posso fechar projeto literalmente a hora que eu quero, fazendo stories no meu Instagram, dizendo que, sei lá, tô vendendo algum software, sei lá, algum contrato inteligente que eu desenvolvi para blockchain, que eu já vendi, inclusive, por mais de 250 mil, tem um vídeo aqui no canal falando sobre. Tudo isso, na verdade, foi consequência da minha personalidade, junto com o meu interesse que eu tenho pela programação, né? Porque geralmente a gente escolhe um caminho, né? Ou é desenvolvedor web, ou é desenvolvedor de jogos, ou vai daí para blockchain agora, né? Web3, blockchain Web3. Mas eu fui para todos esses caminhos justamente porque essa foi a minha jornada. A minha jornada estava definida ali no início da Dunk Code, porque eu sou um cara que gosta de ensinar, as pessoas gostam da minha didática, pedem para mim e eu quero aprender também, entendeu? Então não é como se você precisasse aprender tudo isso. Não, se você aprender a desenvolver web já está mais do que bom e você consegue tirar aí 15, 30, até 40 mil reais por mês desenvolvendo sistemas. Não vai ser da noite para o dia, tem que saber falar com o cliente, tem que saber vender o seu peixe, mas é a habilidade, né? A gente sabe que é. Então, uma consideração final para a gente entender aqui dessa minha trajetória que eu tentei resumir, porque teve muito mais coisa nessa minha trajetória. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2, porque teve algumas coisas que eu deixei de lado, por exemplo, como é que foi o processo para eu aprender essas novas tecnologias, se eu utilizei algum atalho, a metodologia que eu usei para eu aprender, como é que eu aprendo essas tecnologias novas. Caso vocês queiram, eu posso trazer uma parte 2. Mas assim, apesar de todo o capital que eu tenho hoje e que permite que eu crie uma empresa de cripto, por exemplo, tem o Dunk Token, o Dunk Token chegou em 0, por exemplo. Obviamente que eu nunca iria deixar essa empresa morrer porque chegou em 0. Eu vou lá, coloco mais dinheiro e o negócio volta a subir. Porque o meu objetivo, por exemplo, com o Dunk Token em específico, que é um exemplo aqui que eu estou dando para vocês, é a empresa. Não é para eu tirar lucro em 1 mês ou 2. Não, é a longo prazo, né? É para todo mundo ganhar e criar um ecossistema saudável. Então, isso é muito importante vocês entenderem que tudo é uma consequência do que vocês sabem e do conhecimento. Outra coisa que é muito legal também é você compartilhar o seu conhecimento, porque graças a essa habilidade que eu tenho em compartilhar o meu conhecimento, eu consegui também alavancar muito o meu capital devido à criação de cursos, de conteúdo, né? E não é uma coisa simples, sabe? Hoje a gente vê anúncios aí de promessas milagrosas, de day trade, esse tipo de coisa. Não, eu vendo aquela coisa que é realmente verdadeira, que é a programação, a profissão do momento, a profissão do futuro. E não é, o pacote Full Stack, ele é o mais vendido do Brasil. Tem alguns motivos. Primeiro, pelo conteúdo, e o pessoal sabe que aprende comigo, então dá muito mais segurança porque sabem que vão estar aprendendo com alguém que realmente vive e viveu muita coisa, né? Diferente de outros cursos que às vezes contratam alguém para fazer e tal, enfim. Então, no vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha se motivado. Não esquece do link aqui na descrição, caso você tenha interesse em criar sua própria criptomoeda e virar o seu banco, basicamente. E segue o perfil do Instagram que eu coloquei aqui, que é um perfil, um hobby meu, mais um hobby. Mas quando bater 1000 seguidores, a gente vai sortear 10 Dunk Tokens ao vivo. Links na descrição. Deixa o like, se inscreve e até a próxima. Valeu!